Olá e bem-vindo ou bem-vinda à Frequência da Calma. A nossa viagem de hoje não será através do espaço, mas através do tempo. Um tempo profundo, medido não em horas, mas em milhões de anos. Convido a fechar os olhos e a permitir que a sua mente se concentre numa única narrativa, a formação de uma montanha. O objetivo não é o drama, mas o processo. Deixe que a cronologia dos factos ocupe os seus pensamentos, guiando-o ou guiando-a suavemente para um estado de repouso. Não há nada a fazer senão ouvir e aprender. Antes de existir uma montanha, existia apenas a crosta terrestre, uma camada rochosa, com dezenas de quilômetros de espessura, a flutuar sobre um manto de rocha semifundida, incandescente e em constante movimento. A superfície do planeta era uma colagem de placas tectônicas, imensos blocos de litosfera que derivavam lentamente, impulsionados pelas correntes de convecção do manto. A sua velocidade era imperceptível para qualquer ser vivo, mas ao longo de eras, a sua dança silenciosa moldaria continentes e ergueria cordilheiras. A nossa história começa numa zona de convergência, onde duas destas placas tectônicas iniciaram uma colisão inevitável e extremamente lenta. Uma placa oceânica, mais densa e composta principalmente por basalto, encontrou uma placa continental mais leve e rica em granito e rochas sedimentares. Devido à sua maior densidade, a placa oceânica começou a mergulhar sob a placa continental, num processo geológico conhecido como subdução. À medida que a placa oceânica afundava no manto, a temperatura e a pressão aumentavam drasticamente. A centenas de quilômetros de profundidade, as condições tornaram-se extremas. A rocha da placa em subdução, juntamente com a água que transportava consigo, começou a fundir-se. Este processo, chamado fusão parcial, deu origem a uma nova substância, o magma, uma sopa espessa e silicatada de rocha derretida, a uma temperatura que ultrapassava os 1000 graus Celsius. Este magma, sendo menos denso que a rocha sólida do manto circundante, começou a sua longa ascensão. Não era um movimento rápido, mas uma infiltração lenta através de fissuras e pontos de fraqueza na placa continental sobrejacente. Ao longo de milhares de anos, este magma acumulou-se numa vasta câmara magmática, a vários quilômetros abaixo da superfície. Uma bolsa de fogo líquido a pressionar a crosta por baixo. A pressão na câmara magmática aumentava continuamente à medida que mais material fundido chegava do manto. O magma procurava uma saída, forçando o seu caminho para cima, fraturando a rocha. Eventualmente, essa pressão encontrou um ponto fraco na superfície, um canal através do qual podia finalmente libertar a sua energia acumulada. A primeira erupção começou. Não foi necessariamente uma explosão violenta. Dependendo da sua composição e teor de gás, o magma, agora chamado de lava, pode ter escorrido pela fissura de forma relativamente calma. A lava andesítica, comum em zonas de subdução, é viscosa. Ela fluía lentamente, arrefecendo e solidificando à medida que avançava, criando a primeira camada da nossa montanha. Erupção após erupção, ao longo de dezenas de milhares de anos, a montanha começou a crescer. Cada novo fluxo de lava solidificava sobre o anterior, construindo um estratovulcão, um cone composto por camadas alternadas de lava, cinzas e outros materiais vulcânicos. A sua forma era cônica, simétrica, um monumento construído pela própria Terra,
enquanto a atividade vulcânica construía a montanha por fora. Um processo mais lento ocorria por dentro. Parte do magma na câmara subterrânea nunca chegou à superfície. Em vez disso, arrefeceu muito lentamente no interior da crosta. Este arrefecimento lento permitiu que grandes cristais de minerais, como o quartzo, o feldespato e a mica, se formassem, criando uma massa de rocha ígnea intrusiva, como o granito. Esta massa rochosa é chamada de plutão ou batólito. Após o fim do período de atividade vulcânica, a montanha entrou numa nova fase da sua vida. As forças tectônicas que a criaram continuaram a atuar. A compressão entre as placas provocou o enrugamento e o levantamento de toda a região. Lentamente, ao longo de milhões de anos, a montanha, juntamente com o plutão de granito por baixo dela, foi empurrada cada vez mais para cima. Agora exposta aos elementos, a montanha começou a ser esculpida por um novo conjunto de forças: a erosão. A água tornou-se o principal escultor, a chuva caindo sobre as suas encostas infiltrava-se em pequenas fissuras na rocha. Durante as noites frias, essa água congelava, expandia-se e exercia uma pressão imensa sobre a rocha. Um processo chamado de crioclastia, que lentamente alargava as fissuras e quebrava pedaços de rocha. O vento também desempenhava o seu papel. Partículas de areia e poeira, transportadas por ventos fortes, agiam como um jato de areia natural, desgastando e polindo as superfícies rochosas ao longo de incontáveis milênios. Este processo de abração eólica contribuía para a forma arredondada de certas formações e para a remoção de material mais solto. Rios, formados pela água da chuva e pelo derretimento de neve nos picos mais altos, começaram a esculpir vales profundos nas encostas da montanha. Com o seu fluxo constante, a água transportava sedimentos e rochas, aprofundando o seu leito e criando desfiladeiros e ravinas. A paisagem estava a ser redesenhada lentamente. Em períodos de glaciação, imensos glaciares formarão-se nos picos mais elevados. Estas massas de gelo moviam-se lentamente encosta abaixo, arrastando consigo enormes quantidades de rocha e detritos. A sua passagem esculpiu vales em forma de U, círculos glaciares, depressões em forma de anfiteatro e arestas afiadas entre picos, dando à montanha muitas das suas características mais dramáticas. A gravidade também era uma força constante. Fragmentos de rocha, soltos pela erosão, acumulavam-se nas encostas mais íngremes, formando taludes. Ocasionalmente, deslizamentos de terra rearranjavam sequências inteiras da paisagem, um lembrete súbito dos processos lentos que estavam sempre a ocorrer. A erosão continuou, incansável. Ao longo de mais milhões de anos, as camadas exteriores do vulcão, compostas por rochas mais macias, foram gradualmente removidas. Este processo, chamado de exumação, começou a expor o núcleo da montanha, o plutão de granito, a rocha dura e cristalina que se tinha formado nas profundezas da terra. O granito, sendo mais resistente à erosão, formou os picos aguçados e as paredes rochosas imponentes que agora caracterizam a montanha. O que antes era o coração subterrâneo tornou-se o seu cume visível, uma transformação que levou mais tempo do que toda a existência da humanidade. A vida começou a encontrar o seu caminho. Primeiro, os líquenes, organismos pioneiros capazes de sobreviver
em rocha nua. Eles libertavam ácidos que lentamente decompunham a rocha, iniciando o processo de formação de solo. Com o tempo, o pó trazido pelo vento e a matéria orgânica dos líquenes mortos criaram uma fina camada de solo. Neste solo incipiente, as primeiras plantas conseguiram criar raízes, musgos, depois pequenas ervas e arbustos resistentes, adaptados ao clima rigoroso da montanha. As suas raízes ajudaram a estabilizar o solo e a quebrar ainda mais a rocha, aprofundando a camada de terra fértil. Com o tempo, um ecossistema completo desenvolveu-se. Pequenos animais encontraram abrigo nas fendas das rochas. Insetos polinizaram as flores alpinas e nas encostas mais baixas, uma floresta começou a crescer, com árvores cujas raízes se agarravam firmemente ao legado da antiga rocha vulcânica. Hoje, a montanha ergue-se, silenciosa e majestosa. Já não é um vulcão ativo, mas um monumento ao tempo profundo. Cada rocha, cada vale, cada veio de quartzo na sua face conta uma parte da sua história imensa. É um arquivo geológico, um testemunho das forças que moldam o nosso planeta. A sua existência é um estudo de permanência e de mudança. Ela parece imóvel, eterna, nossa escala de tempo, mas a erosão continua, grão a grão, a redesenhar a sua forma. O vento ainda sopra, a chuva ainda cai, e o gelo ainda quebra suas rochas no inverno. A sua história é uma lição de paciência. O seu crescimento foi o resultado de processos violentos, mas incrivelmente lentos. A sua beleza atual é o produto de uma destruição gradual, a escultura paciente da erosão. Ela ensina que a forma final das coisas é o resultado de uma dança entre a criação e a desconstrução. Contemplar a montanha é contemplar a vastidão do tempo geológico, a nossa vida, os nossos problemas, as nossas preocupações. Tudo se torna pequeno perante uma entidade que já existia muito antes de nós e que continuará a existir muito depois. Enquanto você reflete sobre esta escala de tempo imensa, sinta sua própria mente a abrandar. Deixe que a solidez e a permanência da montanha ou a ancore no momento presente. Não há nada a resolver, nada a apressar. Permita que o peso dos seus pensamentos se dissipe, como a poeira que o vento leva das encostas. Descanse agora, na tranquilidade silenciosa dos tempos.